Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre fortalecer a fé. Como é que está a tua fé aí? Ela tá boa? Ela está mais ou menos? De 0 a 10, qual a nota que você pode dar por o que você acha de como se encontra a sua fé? Já parou para poder tentar mensurar isso? Deixa eu dar aqui um exemplo. Um dia desse, a Melissa está com a gente aqui esse ano, ela falou: pai, eu quero ir na academia, pai. Eu preciso ir na academia. Eu quero entrar na academia. Então tá bom, vamos lá. Um dia saímos aí, escolhemos a academia aqui perto do bairro, perto de casa, que ela conseguia ir a pé mesmo. Daí, o rapaz lá, fiz a matrícula. Ela falou: amanhã eu estou lá para fazer o meu, como é que chama? Para fazer os exercícios, né? Já fez a matrícula para ver lá o que faz, as séries. Daí, o rapaz perguntou para ela, bem assim: você vai vir quantos dias na semana? Ela: vou todos os dias. Daí ela chegou em casa para mim e falou: pai, quando eu disse que eu iria todos os dias, o rapaz começou a rir de mim, pai. Eu não sei por quê. Daí ela foi lá, fez os exercícios, daí acordou no outro dia. Eu olho para a Melissa, ela está meio torta assim, ela está meio indisposta. Melissa, o que foi que aconteceu? Ai, pai, eu não estou me aguentando, eu estou com muita dor no corpo. Daí eu falei: Melissa, lembra que eu te disse que quando você vai começar a fazer exercício, pegue o mínimo de peso e aos poucos você vai aumentando. Mas pai, eu peguei só 1 quilo. Eu falei: 1 quilo fez esse estrago todo, Melissa. Daí, no outro dia ela não conseguiu ir, né? Ela não foi. Daí eu falei: sabe por que o rapaz riu de você quando você falou que iria todos os dias? Daí no segundo dia ela foi lá, daí ela fez de novo, daí dia seguinte, então a Melissa toda torta lá dentro de casa. Eu falei: Melissa, você continua pegando o mínimo? Pai, eu estou pegando o mínimo. E eu quero colocar essa aplicação. Você só vai fortalecer a sua fé se você executar o exercício da fé. Se você não executa o exercício da fé, você vai ser fraquinho. Você não vai conseguir. Hoje de manhã, eu me deparei com essa citação. Eu achei ela tão linda que eu resolvi compartilhar com vocês. Olha o que diz aqui o livro Caminho a Cristo, página 112. Pela fé, podemos olhar ao porvir. É uma visão além do alcance. Olha o que continua o texto. E apegar-nos à promessa de Deus quanto ao desenvolvimento intelectual, unindo as faculdades humanas às divinas. Segura um pouco. Olha para mim aqui um pouquinho. Você quer ser uma pessoa diferente intelectualmente? Você quer ser o ponto fora da curva? Você, ao exercer a fé, você une o humano ao divino. Eu vou ler o texto agora completo. Para você que está em casa também, vai acompanhar a gente. Vou ler do princípio. Olha o que diz. Pela fé, podemos olhar ao porvir e apegar-nos à promessa de Deus quanto ao desenvolvimento intelectual, unindo as faculdades humanas às divinas e pondo toda a capacidade da alma em direto contato com a fonte da luz. Podemos alegrar-nos no fato de que tudo que nos tem causado perplexidade nas providências de Deus nos ficará patente então. Coisas difíceis de compreender hão de ser explicadas. E onde nossa mente finita só descobria confusão e truncados desígnios, veremos a mais perfeita e bela harmonia. Gente, isso aqui falou profundamente ao meu coração. Se você quer ter uma capacidade de entender as coisas de Deus, você precisa colocar fé como exercício diário da tua jornada. E eu separei 5 pontos que rapidamente nós vamos aqui analisar à luz da palavra de Deus e entender quais são os exercícios das séries que eu devo executar
para conseguir me tornar uma pessoa com mais fé. Primeiro deles, lembre-se das promessas de Deus. E eu, como teólogo, eu tentei procurar alguns números. Nós encontramos vários autores em vários lugares, em todas as épocas e continentes, que tenta contar quantas promessas tem na Bíblia. Tem gente que fala que tem 2.500, outro falou lá por volta de 5.000, outro me disse 6.000. E eu gostei dessa de Everett Storms, que é um pastor canadense. Ele afirma que a Bíblia, tanto de Gênesis a Apocalipse, há 8.810 promessas. Das 8.810, 7.487 são promessas às pessoas. E uma coisa que eu fiquei curioso, eu tomei um propósito para mim, você faz se você quiser, mas é um convite. Eu resolvi, todos os dias, buscar uma promessa na Bíblia de Deus para mim. Se existem mais de 8.800, eu vou conseguir encontrar pelo menos uma para mim por dia. A Bíblia, ela tem promessas para quase todas as áreas da vida. Você, além de ter uma promessa para você a cada dia, você tem a sua disponibilidade, todo o poder do céu e do universo ao seu favor. E nós vamos conseguir esse primeiro aspecto se nós lermos e meditarmos na palavra de Deus. Eu estou no meu estudo diário da Bíblia, eu estou em Romanos capítulo 9, eu li hoje Romanos capítulo 9. Ele falou tão profundamente ao meu coração. Gente, eu estou fazendo devagar, eu não estou com pressa, eu estou querendo ler a Bíblia, eu já falei isso aqui em outros momentos para vocês, que eu quero extrair o que Deus quer falar ao meu coração e o que Ele deseja para a minha jornada. E Romanos capítulo 9 hoje gritou ao meu ouvido como um afago de Deus. Quando nós entendemos que se nós buscarmos as promessas dEle, nós fortaleceremos a nossa fé. Isso acontece porque quando lemos a palavra, nós temos a oportunidade de memorizar versículos. Já pensou? Eu sou daquela época em que se fazia alguns encontros no sábado à tarde com alguns jovens e fazia um campeonato, quantos versos alguém poderia recitar de maneira decorada. Você já parou para pensar quantos versos da Bíblia você tem? Se um dia a palavra de Deus for retirada de você, o quanto dessa palavra estará guardado e cravado no seu coração e na sua mente? Tente pelo menos um verso por semana, se for difícil decorar um por dia. Pelo menos um por semana. E você tenha a certeza e a confiança que mesmo quando nós não entendemos os planos de Deus, Ele continua cuidando de nós, quando nós observamos isso por intermédio da sua palavra. Isaías capítulo 41, verso 10, nós encontramos: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E esse termo, destra da minha justiça, é simplesmente um termo real. É Ele como o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E Ele colocará a teu favor tudo aquilo que é necessário para que você se sinta seguro e confiante de que no final tudo vai dar certo. Você quer fortalecer sua fé? Se apegue às promessas de Deus. E a promessa dele não falha. Qual que é o segundo exercício que eu e você podemos fazer para ter uma fé mais consolidada? É impossível você ter fé se você não buscar desenvolver uma vida de oração. Quando eu escuto e eu vejo alguém falando sobre isso, significa que você tem que falar para ele
o que está no teu íntimo. Você está triste, está chateado. Fale para Deus. Reclame com Deus. Questione, Senhor, mas um questionamento sincero, não de desafio. Quando eu li Romanos capítulo 9, eu revi o texto quando fala: quem é você, ó criatura, para desafiares ao teu Deus que é criador? Você que é barro, vai dizer para o oleiro: eu não posso ser feito assim? Deus está simplesmente com a sua soberania. Ele está com tudo sobre o seu controle. Nada saiu fora dos planos dele. E quando você abre o teu coração, quando está cheio de alegria, quando está cheio de dúvidas, você cria um vínculo. Sabe? Uma pergunta retórica. Você sai abrindo seu coração para qualquer pessoa? Não. Mas quando você abre o coração para alguém, é porque você confia na pessoa. Você está abrindo o teu coração para Deus, com os teus medos. Quais são os seus sonhos? Fale para Ele. Porque quando você coloca diante dEle aquilo que você deseja, aquilo que você espera, isso é capaz de abrir portas que estão fechadas. Isso é capaz de fechar janelas que não podem estar abertas. Um exercício de fortalecimento da fé. Você começa por buscar as promessas dele. E quando você busca, isso vai te dar vontade para você falar mais com Deus. Com aquilo que dá certo, com aquilo que às vezes não dá tão certo. E você, nessa jornada, Ele vai te falando, mostrando alternativas. E eu peço para que você abra a sua Bíblia agora, por favor, no livro de Filipenses, no capítulo 4. Antigo Testamento. Filipenses. Gálatas, Efésios, Filipenses. Capítulo 4. Acharam? Olha só o que diz aqui no verso 6 e também no verso 7. Filipenses capítulo 4, verso 6 e verso 7. Diz o seguinte: Não andem ansiosos por coisa alguma. Essa parte desse verso é para mim. Eu sou ansioso. Eu sou agoniado. Eu fico preocupado. Às vezes, quando eu estou muito ansioso, eu não durmo bem de noite. E eu não sou ninguém se eu não durmo bem de noite. Daí Deus, pensando em mim, Ele escreveu isso para mim. Olha o que Ele falou para o Flávio. Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Me chama a atenção o verso 6, a parte final. Ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha para mim. O que você tem pedido para Ele? Pastor, você encontra na Bíblia, em todo lugar, que Ele fala para você: me peça. Se você quer, você tem que pedir. Não quer dizer que Ele vai te dar, mas quer dizer que Ele vai cuidar. Você quer ter uma fé mais forte? Primeiro ponto, exercício 1. Busque as promessas de Deus. Quer ter uma fé mais forte? Ponto 2, fale mais com Deus em oração.
Você quer ter uma fé mais poderosa? Ponto 3. Passamos da metade do sermão. Olhe para o passado e veja como Deus já te ajudou. Eu já citei aqui no passado uma vez, eu vou relembrar alguns, e alguns que não ouviram. Quando eu tinha 7 anos, eu não sabia nadar. E alguns domingos, o meu pai, a gente ia num clube, e tinha uma piscina, não tinha piscina para criança. E tinha a parte rasa da piscina grande que tinha lá, a parte rasa. E para a parte funda, era um degrau tipo esse, só que ele não era tão grosso assim. Ele era tipo uma rampa. E eu chegava naquela... Eu só tinha pé, eu era pequenininho, uma cabeça desse tamanho, irmãos. Um negócio tão desproporcional. E eu ficava brincando, eu ficava fazendo assim com o pé na rampa. E eu vinha para cá, eu sabia que eu não tinha pé para o fundo. E num domingo de manhã, o meu pai chegou mais cedo que todo mundo. Meu pai sempre foi agoniado para chegar cedo nos lugares. E a gente chegou cedo. E eu fui para a piscina. E onde é que eu fui brincar? Justamente como eu sempre fazia. Só que eu fui brincar de pedalar, de escorregar a rampa, e eu dei um passo em falso. E eu fui para o fundo. E não tinha ninguém na piscina. Era para eu ter morrido afogado. Um menino chamado Júnior, filho do Ézio, seu Ézio. Não sei de onde que ele veio. Ele pulou na piscina, me puxou pelo meu cabelo, que ele era um pouquinho maior do que eu. Ele me puxou pelo cabelo e me puxou. Só tinha ele e eu naquela piscina. Eu não sei de onde que ele me viu que eu estava morrendo afogado. Eu praticamente nasci de novo. Ponto 3. Olhe para o passado e veja como Deus já te ajudou. Se Deus precisa colocar alguém na tua vida, Ele vai colocar. Se você precisa passar pelo deserto, Deus estará contigo junto ao deserto. Se você não entende e não conhece a jornada, não existe caminho que para Ele é desconhecido. Eu entendo esse texto de maneira muito bonita, e esse texto ele fala profundamente para mim. Salmo capítulo 77, verso 11. Recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Se Deus cuidou, se a tua infância foi difícil, se a tua família era desestruturada, se você passou perrengue para conseguir completar os seus estudos, conseguir a sonhada graduação, para conquistar a casa própria. Gente, se você passou por tanta coisa lá atrás, hoje você também será capaz de conseguir. Porque Ele cuidou lá, Ele cuida hoje. A Bíblia fala que pela eternidade Ele estará conosco. Isso me traz uma palavra que quem não conhece a Deus, eu acho que não conhece. Não consegui me expressar da melhor maneira. Quem desconhece Deus e quem não tem Deus como o Senhor da sua vida, ele não entende o que significa a palavra esperança. Teve um podcast, eu gosto muito de ouvir podcast, mas eu sou bem seletivo também. E eu fiquei muito curioso quando eu vi que o Pondé, professor de filosofia, conhecido, e o Rodrigo Silva, eles tiveram um podcast juntos. E um certo autor pediu para que Pondé escrevesse um livro, Pondé é ateu, escrevesse um livro sobre os 10 mandamentos. E Pondé ele fala assim, eu não sou inimigo da religião, eu não tenho nada contra a religião. Eu só não preciso da religião, eu não preciso de Deus. Nós temos que respeitar. Concordando ou não, a gente tem que respeitar o que o outro pensa e se pensa diferente. Mas o que me chama a atenção foi o 11º mandamento que ele tinha que escrever nesse livro.
Foi publicado no início dos anos 2000. E o 11º mandamento que Pondé fez no livro é: eu tenho esperança no mundo, nesse mundo. Só que quando eu olho para esse mundo, a cada dia que passa da minha vida aqui nesse mundo, eu não tenho conseguido ver que o mundo está melhorando, como sociedade, como socialmente falando. Espiritualmente a gente nem se reflita sobre momentos difíceis que você já superou com a ajuda de Deus. Qual foi o momento mais difícil que você já passou? Foi quando você perdeu o emprego? Foi quando você foi reprovado em uma entrevista, numa faculdade, no estágio? Foi quando você foi reprovado por um sentimento, por um relacionamento? Foi quando você não conseguiu realizar o teu tão importante objetivo de vida? Entenda, se a sua vida hoje está tudo bem, Deus seja louvado por isso, ela não ficará assim para sempre. Eu não quero ser desejar o mal para ninguém. Mas enquanto estamos aqui nesse mundo, a alegria ela não é eterna. E quando os maus dias chegarem, se você quiser, Deus estará ao seu lado te auxiliando a transpor o vale da sombra da morte. Sabe, eu tenho costume lá em casa, eu já citei aqui em alguns momentos, no pôr do sol lá de casa é bem pequenininho. 5 minutinhos ao nosso pôr do sol lá em casa. E nós sempre começamos o nosso pôr do sol com agradecimentos. Guarda no teu coração. Tem mais Deus para te dar do que o diabo tirar. Por mais difícil que seja a sua vida e a sua semana, Deus ele tem colocado bênçãos na tua jornada. Alguns têm um pouco de dificuldade de memorizar. Se você precisa e quer ter uma fé mais forte, está aqui uma pequena sugestão. Mantenha um diário espiritual para registrar as orações respondidas e bênçãos recebidas. Sabe? Você já ficou... Eu nunca passei fome. Talvez alguém aqui já tenha passado. Mas eu já fiquei num período que tinha pouca coisa para comer. E quando eu tive a oportunidade de comer um pouco mais, sabe quando você come com vontade? É isso que Deus quer colocar diante de você hoje. Um carinho, uma bênção, para que você fique saciado e reconheça que pela fé é uma jornada que poucos escolhem percorrer. Sabe, meus queridos, penúltimo item que eu gostaria de refletir com você. Se você deseja ter uma fé mais forte, vamos tentar lembrar? Primeiro ponto, lembrar das promessas de Deus. Se alguém deseja fazer um exercício bom para a fé ficar mais forte, poderosa, segundo exercício, qual que é? Buscar ter uma relação mais íntima por intermédio da oração. Daí você está naquela luta, está naquele desespero, naquele perrengue, vai ter que ligar o botãozinho da fé novamente. Daí você vai lembrar do ponto 3. Deus cuidou de mim no passado, Ele também não vai me decepcionar no presente. Quarto ponto. Exercite a fé, mesmo sem sentir vontade. Daí eu faço uma pergunta. Eu gosto muito de pregar aqui.
Por vários motivos. Não só porque vocês são os mais cheirosos, tá? Esse também. É que vocês são muito inteligentes. Vocês são muito espertos. Vocês conseguem pegar as coisas fáceis. A fé, ela trabalha na razão ou ela trabalha na emoção? Você já parou para... A fé trabalha na emoção ou na razão? Eu consigo explicar a fé pela emoção? Eu consigo explicar a fé pela razão? Deixa eu dizer uma coisa para você do que eu entendo. A fé, ela não é nem razão, nem emoção. A fé é espiritual. E o espiritual se encontra num patamar acima. E ela trabalha na integralidade do ser humano, junto com a sua razão e também junto com a sua emoção. Quando eu vejo isso, eu só posso entender que Deus de fato ele é perfeito. Quando nós entendemos o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, que ele diz: porque andamos por fé, não por vista. Você não tem que ver para acreditar, para caminhar. Você tem que caminhar sem encontrar o que está à sua frente, sem entender o que está abaixo e sem... Eu nem sei o termo qual que eu vou usar em relação a cima. Andar pela fé, eu gosto desse termo, é você colocar o pé à frente, esperando que Deus coloque o chão. É exatamente o que fala 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Você consegue entender que em alguns momentos você já fez isso e deu bom? E você ficou tão grato porque as coisas aconteceram de maneira que você nem imaginava. Sabe, Camila, tem um recadinho para você. Deus já sabe onde é que você vai morar lá. Eu não sei se você sabe, mas Deus já sabe. Deus já sabe qual vai ser a tua jornada. Ele só está esperando que você chegue lá. E isso que eu falo para Camila, eu falo para você. Deus já sabe o fim desde o princípio. E o fim que nós encontramos na Bíblia fala que vai dar tudo certo para você e para mim. Mas enquanto esse fim não chega, nós estamos aqui nessa confusão. E eu digo para você o seguinte: diante dessa confusão, pegue nas mãos dele e caminhe lado a lado, porque você vai chegar no fim. Queridos amigos, queridos irmãos, quinto e último ponto, em relação a fortalecer a fé. Compartilhe a sua fé e as dificuldades com quem você confia, com quem você está na jornada. Deus age no nosso caráter enquanto nós perseveramos na fé. Encontre propósito mesmo na dor, porque Deus usa mesmo os momentos difíceis para o nosso crescimento espiritual. Confie que no tempo certo, Deus trará propósito para a sua dor. É difícil isso. Não é gostoso. Mas algumas lições nós só aprendemos quando exercemos a fé. Eu quero convidar você para abrir o último texto dessa noite, que se encontra exatamente aqui no Salmo capítulo 46. Não deixe de abrir. Salmo capítulo 46. No verso 1. Salmo capítulo 46, verso 1. Posso te dar uma sugestão? Esse é um texto que você poderia tentar decorá-lo.
aprendê-lo, guardá-lo no seu coração e guardá-lo na sua mente. Que no momento oportuno Deus vai te fazer lembrar desse verso e vai te ajudar a transpor fases da sua vida. Salmo capítulo 46, verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Olha que bonito. Auxílio sempre presente na adversidade. Sabe o que eu entendo? Eu nunca estou só. Eu nunca estou só. Eu estou sem dinheiro? Deus está comigo. Eu estou com muito dinheiro? Deus está comigo. Eu estou diante de uma crise emocional? Deus está comigo. Eu estou diante de um progresso emocional contínuo? Deus está comigo também. Eu estou na minha luta espiritual com os meus questionamentos? Deus está comigo. Eu tenho buscado Ele nos passos para fortalecer a minha fé, Ele também se encontra comigo. Porque a fé, ela se fortalece na perseverança e na confiança inabalável de Deus. Outro ponto, mesmo quando tudo parece difícil, Deus está presente e nos ama incondicionalmente. Alguns pensam, eu tenho andado no caminho longe de Deus, eu tenho até vergonha de orar para Ele. Não tenha vergonha, ore. Quem quer que você tenha vergonha não é Deus, é o inimigo dele. Porque ele sabe que quando você ora, você fica mais forte. Gente, nós temos mais de 7.400 promessas que Deus escreveu pensando em você. Eu quero terminar essa mensagem com essa frase. Que Deus fortaleça a sua fé e te encha do seu amor, mesmo nos momentos mais difíceis. Mesmo que hoje sejam os momentos mais felizes da sua vida, quando você passar pelos momentos difíceis, Ele também estará ao seu dispor, ao seu lado, nessa jornada, onde a história e a parte final dessa jornada nós já todos conhecemos. Tudo vai dar certo na presença de Deus.